Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala pessoal, bom dia, bem-vindos de volta ao seu Diário Econômico. Hoje é segunda, dia 4/9/23. Semana mais curta por conta do feriado de independência aqui na quinta e o dia do trabalho hoje nos Estados Unidos, então vale a gente dar uma repassada nos grandes temas que têm rondado os mercados. Bom, setembro começou prometendo compensar o mês difícil que foi agosto. No cenário lá de fora, por exemplo, a semana passada trouxe um quadro positivo para os ativos de risco em geral. A gente viu bolsas para cima, commodities também para cima e as moedas dos emergentes avançando sobre o dólar. Essa dinâmica positiva foi uma reação direta aos indicadores divulgados nos últimos dias. A maior surpresa semana passada, para mim pelo menos, foram os números do mercado de trabalho nos Estados Unidos, mostrando um fechamento expressivo de vagas que estavam em aberto. Essa menor demanda por mão de obra em julho, para mim sacramenta a ideia de que o Fed não segue subindo os juros na próxima decisão. Na sexta agora, a gente viu também a taxa de desemprego subindo de 3,5% para 3,8%, e a criação de empregos ficando abaixo do período pré-pandêmico, olhando uma média dos últimos 3 meses. Nesse primeiro momento, que os juros ainda estão subindo, essas notícias acabam sendo positivas para a tomada de risco, porque ela acaba sinalizando que os banqueiros centrais podem parar de atrapalhar, parar de subir juros. Só que no segundo momento, a gente precisa entender a extensão desse movimento do mercado de trabalho e o que isso sinaliza para riscos de recessão. Mas isso é papo lá para frente. Fora isso, os dados também mostraram um aumento moderado da inflação americana, que também fortalece essa crença de que o Fed interrompe o seu ciclo de alta de novo. Sobre esse ponto, vale também acompanhar essa semana se a média do custo de um novo empréstimo hipotecário imobiliário nos Estados Unidos vai continuar acima de 7% ao ano. Seria a quinta semana seguida, igualando então os piores momentos desde 2002 em termos de custo. As hipotecas dobraram de custo desde que o Fed começou a apertar a política monetária 1 ano e meio atrás. Só que isso ainda não teve o efeito esperado, por exemplo, de esfriar os preços das casas. Vamos ver. Por falar em pausa nas altas de juros, essa semana o Banco Central do Canadá deve manter a sua taxa em 5% ao ano, apesar da inflação mais alta do que o esperado em julho. E o BC da Austrália também é esperado de manter a taxa em 4,1%. Lá a gente vê sim uma desaceleração na inflação e um aumento do desemprego. Juntando tudo, a gente está de novo tateando o teto dos juros globais. Falando de Brasil, nossa bolsa conseguiu surfar esse cenário internacional semana passada. Só que a gente também teve boas notícias aqui dentro de casa. O crescimento do PIB surpreendeu positivamente de novo no segundo trimestre, saiu na sexta-feira, e avançou 0,9% contra o primeiro TRI e 3,4% em termos anuais. As maiores surpresas, pelo menos para nós, vieram de novo do setor agropecuário, que teve uma queda menor do que a esperada, e também da indústria extrativa mineral. Ou seja, ainda tem um quê de choque positivo de oferta vindo desses setores que são menos cíclicos, ou mais exógenos no linguajar mais economês, exógenas aí ao macro doméstico. Mas teve sim o consumo das famílias subindo bem, cresceu 0,9%, e mais do que compensando os investimentos que ficaram no 0 a 0. Com esse resultado, as projeções dos economistas para o ano de 2023 devem caminhar para o intervalo ali entre 2,7% ou um pouco mais de 3%. A gente, por exemplo, foi para 3% agora de projeção. Vamos ver também nessa manhã o quanto que os analistas já revisaram para cima os seus números no Boletim Focus. Esse é um movimento que tende a acontecer não só nessa divulgação do Focus, mas também nas próximas. As pessoas ainda estão refazendo as suas contas. Bom, mas eu vejo outras duas implicações para esse número forte, fora essas revisões naturais de PIB para cima. No campo da política e das incertezas sobre a saúde das contas públicas, isso pode dar uma esfriada naquelas pressões políticas para o governo já rasgar a meta de equilibrar o orçamento federal em 2024. E no campo dos juros, o Copom vinha estimando que a nossa economia andava abaixo do seu potencial. Só que agora, no mínimo, eles têm que ter menos convicção disso. É um PIB forte, O resultado é que os juros não precisam cair numa velocidade rápida aos olhos da atividade econômica. Então a Selic vai caindo de 50 em 50 e tá bom demais. Isso pode dar uma minguada, por exemplo, nos ganhos dos pré-fixados mais curtos. Ainda que essa história nova do externo aí, de mercado de trabalho americano mais enfraquecido, acabe dando uma ajuda. No mesmo sentido que o PIB, a gente também teve todo aquele ceticismo com o orçamento federal do ano que vem,
semana passada, pressionando os vencimentos mais longos da renda fixa. E dado que tem o feriado, Brasília não vai trazer grandes novidades nesse front, inclusive porque o presidente Lula viaja de novo agora para o G20, o que deixa a reforma ministerial, por exemplo, de molho. Bom dia, bons negócios e sorte sempre! Você ouviu? Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.